O contato com os mais velhos sempre fez presente em minha vida. O respeito, a exemplo, a bênção, né? O pedido de bênção sempre foi obrigação para com os mais velhos. Então, mesmo independente se fossem ou não da família, quando criança e até hoje, né? Eu tinha obrigação de dar a bênção os mais velhos, em forma de respeito, em forma de entender que a sua sabedoria, né? De respeitar a sua sabedoria. Minha mãe conta que quando criança, logo assim que ela perdeu sua mãe, né? Minha avó, ela em um momento chorando, ela conta que eu vi ela chorando e falei assim: mãe, por que você está chorando, né? Aí ela conta que falou: é porque eu perdi sua avó faleceu. Aí eu, na inocência da criança: mãe, não tem importância não chora não, porque tem um monte de avó, né? Tem vovó Zelinda, vovó Pico, vovó Altair, vovó Penha. Então isso reflete um pouco da minha proximidade com os avós, com os mais velhos. E a questão da cultura brasileira, né? O folclore sempre esteve presente na nossa cultura. A exemplo, essas histórias místicas, né? Esses seres folclóricos como o Saci. Eu cresci ouvindo histórias de Saci que aparecia para os mais antigos, né? Hoje uns dizem porque naquela época se rezava pouco, porque não tinha pouca igreja, outros já dizem porque rezava demais e aparecia. Mas cresci ouvindo histórias de que Saci dava coça em alguém e ninguém via, só a pessoa que estava apanhando que via ele. No qual encaixa a história de vovó Altair, né? Que ela teve uma relação, não somente ela, mas a família, né? Como seu esposo, vovô Maneco, que conta-se que levou a coça do Saci, mas que ela também conta na versão dela a história do Saci. Ele ia me botar nas costas e ia me carregar. É? E nunca mais viu, né? Só foi aquela vez. Só foi aquela vez que minha mãe mandava eu rezar. Assim, quando você lembra dele, você vai lembrar dele de vez em quando. Assim, ele mesmo vai fazer você lembrar dele. Quando você lembrar dele, você reza o credo. Eu creio em Deus Pai, que ele para de te visitar. Foi rezado. Isso apareceu pra você ou outra pessoa viu ele? Não, eu vi, minha irmã também viu. Sua irmã? Minha irmã também viu. Minha irmã viu quando ele acendeu o fogo no terreiro e fez aquela fumaça. Ele sentou no terreiro, acendeu o fogo e levantou aquela fumaça preta. Aí minha irmã viu. Aí ela foi e falou assim: mas o que foi aquilo? Eu falei assim: foi o Saci que passou aí. Mas aquele tempo antigo parecia esses bichos, né? Agora... Eu vi ele 2 vezes. Eu vi ele ali perto da igreja. Não tem tratado da igreja, não tem uma curva, uma porteira. Primeiro tinha, agora não tem mais não. Mas para baixo da igreja faz uma curva para ir lá para lá para cá, leve. Isso. Naquela curva ali eu topei com ele. Eu topei com ele no meio do caminho. Ele foi e falou assim: mau elemento, você está por aí? Assim, mau elemento não, mau elemento é a fruta do Saci. Aí sumiu. Isso aí. Como a minha avó Maria, que é parte materna, é a mãe da minha avó, Totonha, ela fala que um dia cozinhando no fogão a lenha, aí para chegar na cozinha tinha que subir uma escada, né, que dava à área externa de casa. Ela ouviu uns passos, aí quando ela olhou para trás, a porta aberta, entrou um porco gigante, né, era um homem numa figura de um porco, que era o lobisomem, né,
Para ela viu como lobisomem, que ela pegou o tição do fogão a lenha e queimou, né, o braço dele, aí que saiu correndo. Aí no outro dia ela viu um vizinho que tinha que tinha uma marca de queimadura no mesmo local do tal lobisomem. Aí ela deu para entender que era esse vizinho. Sabemos, né, que nesses casos aí vão ter um pouco de mentira, né, mas sempre uma verdade por trás, né? 99% a gente pode dizer que é mentira, mas tem uma veracidade por trás aí. Aqui de dentro da Itabira, eu era solteiro ainda, foi 8 anos de exército. Batalhão de guarda, na morte do presidente Getúlio, eu estava de serviço dentro do Palácio Catete. 8 anos de exército. Eu não esqueço daquele presidente, porque ele saía lá do gabinete dele, não sei se você conhece o Palácio Catete ali no Rio. Ele ia lá onde estava o soldado, conversar com o soldado, da onde você é, você trabalha em quê, trabalha com o pai e a mãe, era assim, desse jeito. Então no dia que ele se matou, né, dentro do Palácio Catete, eu estava lá. E nesse intervalo que eu estava lá, eu pedi baixa, terceiro sargento eu pedi baixa. Vai vir embora, eu não estava contente com aquele pessoal, todo mundo me mandando. Falei, eu vou largar isso aqui e vou embora. E vim. Acostumado com a roça, né? E tocar a vida por minha conta. Graças a Deus. Estou bem. Comunidade. Que me faz lembrar também do curral, né? Falando de leite, lembrei do curral. Lembro de Dona Penha, que é a minha mãe de umbigo. Já se foi também, faleceu recentemente. Mas que ela curou, né, o meu umbigo, né? E tinha que seguir a tradição de enterrar o umbigo no curral, né? Então a ideia de eu ser uma pessoa sábia é porque meu umbigo foi enterrado. A gente tem aqui a bola de fogo, né? Então algumas pessoas já viram uma bola de fogo andando, principalmente na área do bambuzal. Então dizem que pela comunidade por ter sido uma fazenda, né, Fazenda Santana do Itabira, que teve uma fazenda escravocrata, que teve escravizados, né, dizem que eles esconderam o ouro nos bambuzais e que contam que essa bola de fogo aparece, quem quiser descobrir é só furar o dedo e pingar 3 gotinhas de sangue, que a bola de fogo vai guiar a pessoa até onde está o ouro escondido. Mas também tem outras histórias mais recentes, como a vaca tombadeira. A história da vaca é interessante porque a maioria são aqueles que bebem, né, que veem. Então a gente já vai ver a veracidade da história por isso. Então eles bebem e o caminho de retorno para casa tem uma vaca que derruba eles, né? É interessante. Da minha família, meu pai que conta, né, que ele foi o único que viu, que sentiu a vaca, né, que um tombo que aconteceu com ele com um tombo de bicicleta, né? Mas a gente sabe qual o fundamento dessa vaca tombadeira. Mas viver interior é muito interessante, é ótimo, né? Maravilhoso. A vida no interior é diferenciada. A gente vive situações que só é possível vivendo aqui, né? A exemplo do modo de se comunicar, né? Então é um grito, através do grito, oi, bom dia. Tem gritos como tchá, que todo mundo se identifica, são formas daqui, né, de se comunicar. Minha mãe lembra que subindo ali na caixa d'água, próximo ao Heraldo, quando já avistava a casa dos meus avós, de lá ela já gritava, uhul! Aí meus avós já sabiam que ela estava chegando, né? Na época que não tinha ônibus, era o caminho. Como também a árvore do adeus, né? O pau d'alho que tem ali, que é a história de Dona Pico, né? Que era o costume de levar a visita até na porta da casa, para elas era o costume de levar até nesse pau d'alho. E chegava de cima, eles avistavam de longe as visitas, né? E com o lencinho eles iam balançando até a visita sumir, né? Pela estrada. A senhora acompanhava até lá, suas famílias?
Sacudiu o lencinho na árvore do adeus para despedir. Viu? Ela não esquece, tá vendo isso? Ela não esquece, viu? É verdade. É. Daí eles ficavam ali do pau d'alho, de lá do pau d'alho eles balançavam uma toalhinha, né, um lencinho, se despedindo das suas visitas, até as visitas se esconderem. Ela nasci lá de lá. Ela nasci lá. Uhum. Formei, casei, mãe de filho. Filho. Morando aqui. Eu só nasci lá, viu? Sua família era daqui? Não tem um bambuzão, bambu Aham. tem lá, se todo assim? Aham. Pois é, eu fui nascida ali. Meu pai, minha mãe morava ali. Dali que veio pra cá. E assim, Pertinho era. ali, né? Pertinho, né? Entendeu? Agora tem nem mais casa ali, né? Não tem nem destroço, não. Lugar lá, desmancharam. É, Desmancharam. desmancharam o pasto. Aí vem pra cá. Aí é pra aqui. E aqui agora os seus filhos até fizeram, netos fizeram casa em volta. É verdade. Eu lembro de Dona Pico, lembrei de seu Wilton, né? Que é o esposo dela. E ele tinha um dedo diferente. Aí, quando criança, eu tinha medo do dedo dele, né? Mesmo assim, eu dava benção a ele, mas aquele benção como a história do que meu avô matou uma bruxa. Da história que você matou a bruxa. Bom, matar eu não matei, não. Agora atirar com fé e coragem eu atirei. Eu cheguei em casa, eu tinha minha mãe. Aí eu fui na casa da minha mãe, quando eu cheguei em casa era 11 horas da noite. Aí a falecida minha esposa falou, ó, a bruxa passou voando aí agora mesmo. Aí ela acordava os vizinhos todinho. Todo mundo sabia dela. Que ela voava e de vez em quando ela dava uma risada. Mas ninguém via. Aí ela andava rindo. Se só soltava o barulho da asa, fazendo barulho na hora que ela estava voando. Aí eu cheguei em casa 11 horas da noite. Aí a mulher falou que ela tinha passado naquela hora. Uma meia hora depois, olha ela voltando. E a casa que eu morava era uma casa do mesmo feitio daquela casa que Zezinho morava ali. Que é a casa velha que Dona Jandira morava. A cozinha era mais baixa do que a casa grande. Aí ela veio assim, voando, foi em cima da cozinha e sentou. Sentou em cima da cozinha, eu passei a mão na espingarda e o facão, saí por lá de fora no terreiro. Aí fiquei entre a parede da casa e a telha. E foi aí acompanhando o lado da cozinha. Aí ela abriu a asa. Na hora que ela abriu a asa, que ela levantou a asa lá em cima, assim, ó. As duas asas. Eu medi a altura da asa e mandei chumbo. Atirei com fé e coragem. E com o facão na boca. Segurando o cabo do facão na boca. Falei, porque disse que chumbo não pega nela. A vela pode me pular em cima. Aí eu corto do facão. Aí ela deu uma risada e voou. E saiu rindo e foi embora. Nunca mais ela voltou. Aí depois os vizinhos falaram que ela tinha. Que eu tinha machucado ela. Ela disse que ela voou e não voltou mais. Eu morei mais uns 5 anos lá nesse lugar, nunca mais ninguém viu ela. Como a história de caças, né? Que hoje, felizmente, já se foi proibida a caça, mas naqueles períodos era costume, né? Era uma tradição, né? Hoje em dia a gente já tem uma outra metodologia, já tem um outro entendimento, uma outra mentalidade, mas que esses atos passados geraram muito causos, né? De histórias de bruxas, de histórias de fantasmas.
Mas infelizmente também essa é uma forma da gente preservar nossas memórias, né? Que como que a gente vai perdendo as pessoas, os mais antigos vão envelhecendo, a gente perde também essas histórias cantadas por ele. Foi criada aí, tá vendo? Essa gente já não sabia. Então você era mais velha? Eu fui quando o papai saiu aqui do lado do Timbó, da Ortiga aqui, que eu morava por ali, né? Nós fomos morar num prédio que tinha pra baixo da casa de João, da Elise, de Joãozinho. Naquela grotom lá de lá, não tem uma moita de cacau? Sim. Pra baixo daquela moita de cacau, nós moramos ali num prédio que tinha ali. Era de madeira, tapado de essas telinhas de barro. Moramos ali, quando eu saí dali, fomos morar no Lameiro, lá no Lameirão de Everaldo. Moramos lá um... Aí ela falou assim, mas eu não entendia, né? Que ela tinha perdido a mãe, eu criança da inocência. Aí a gente criou esse projeto, que é a história que meus avós contavam. Para contar a história dos moradores do Itabira, de quem já morou lá, né? Quem foi criado. Aí nós já fomos, a primeira foi Vovó Thaí. E contou as verdades para nós. Ela contou demais, né? Contou as verdades. Aí fomos hoje, o primeiro que dançou foi a casa de seu Oswaldino. Subiu lá na casa dele. Aí eu falei, você separou uma história para contar pra gente? Ele falou assim, eu vou contar da minha vida. Ih, mas ele contou muita história. A verdade é que não sabe se é, né? Mas que ele contou. Né, como de Falecida Marina, de Heraldo, que já se foram, né? Hoje só nos restam as lembranças, boas ou não, né? E muitos que estão presentes hoje com a memória fraca, que vai e retorna. Então, por isso da necessidade desse projeto de história que meus avós contavam. Ele foi pensado nisso, para a gente preservar a história que, querendo ou não, nos ensinou a ser o que somos hoje.